e a vida sozinha, né? Ela precisa ser prática, uma vida prática, para muitos, né? Ela é, nossa, muito bem sustentada pelos descartáveis, por exemplo. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Ecolabora. Hoje falaremos sobre a relação do ser humano com o meio, consigo mesmo, também sobre o processo de evolução da consciência humana, para tentar entender um pouco mais do porquê estamos tão condicionados a produzir lixo nos dias de hoje. Vamos utilizar como base o olhar da pedagogia social, da antroposofia, foi criado pelo austríaco Rudolf Steiner, mesmo criador da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, das comunidades que sustentam a agricultura, mais conhecidas como CSA. Enfim, um gênio aí que deixou um legado muito rico para a gente. E para trocar essa ideia, o meu convidado especial hoje é o João Gabriel Giacometti, facilitador do programa Germinar. Bom, então seja bem-vindo, João. Prazer estar aqui com você. O João foi meu professor no programa Germinar, quando eu cursei. Esse programa super transformador que eu indico para todo mundo. Para quem não conhece, pode procurar aí na internet. Além de ter trabalhos aí como facilitador em diversas organizações, né, João? Inclusive cooperativas de reciclagem. Conta um pouco aí da seu trajeto aí profissional. Bom, vamos lá, pessoal. Saudações. Primeiramente, assim, estou muito grato pelo convite do Bernardo, uma pessoa bem querida aí que passou pelo Germinar e que tem um propósito muito parecido com o meu, assim, olhando o ser humano e o meio ambiente. Eu sou facilitador do programa Germinar, né? Eu tenho 41 anos, mas eu sou biólogo de formação, eu fui professor por um tempo, quando eu comecei a entrar em contato com a pedagogia social a partir do Germinar, em 2009, eu fiz esse programa. Ele é um programa que ele é estruturado a partir da pedagogia social, pedagogia Waldorf, e que, por sua vez, vem da antroposofia, né? Que é uma, uma, uma filosofia de vida, né? Ela foi criada pelo Rudolf Steiner e na origem da palavra é o conhecimento do ser humano, né? Então, a antroposofia, ela olha o ser humano como filosofia, olha o ser humano nas suas relações com o meio e com os outros, e aí, a partir dela, como uma filosofia de vida, nascem ferramentas, né, para colocar ela no mundo, né? Então, assim, pedagogia Waldorf é uma ferramenta, pedagogia social, agricultura biodinâmica, a medicina antroposófica, são movimentos que estão sob essa luz da antroposofia. E a pedagogia social, ela teve um viés muito importante na minha vida, porque ela traz como propósito a vivência para o aprendizado, né? E isso sempre foi algo que me conectou demais. Quando eu estava na área da biologia, eu atuava muito com atividades lúdicas para despertar o conhecimento, então eu preferia esse viés da vivência. E no Germinar me encontrei, e estou como facilitador, né? Eu fiz em 2009, comecei meu processo de formação de facilitador do programa em 2011 e estou até então conduzindo turmas todos esses anos. Nisso, minha carreira acabou mudando para esse âmbito da consultoria, com a facilitação como ferramenta, que é o que nós usamos no Germinar. Continuo facilitando o programa, hoje eu estou envolvido em programa com o mesmo viés da pedagogia social para jovens, em áreas, né, em comunidades, em áreas que precisa despertar esse jovem, né, quebrar alguns paradigmas dessas comunidades, né, que a própria sociedade impõe. E é uma mutação, é um programa bem interessante.
E fui convidado desde 2015 a apoiar cooperativas e associações de catadores e catadoras, né? O meu olhar, o meu olhar da consultoria e da pedagogia social com esses grupos não é olhar o processo em si da reciclagem, né? Apesar de eu também ter esse conhecimento pela área da biologia, o meu olhar é mais no campo das relações desses grupos, né? O que precisa harmonizar, o que precisa quebrar ali para ter-se um ambiente mais saudável de trabalho, independente do local. Mas esse convite caiu assim no meu colo quando eu não imaginava, quando eu me questionava como que eu ia colocar a pedagogia social no meio onde eu queria atuar também, que é a questão ambiental. E, de repente, quando eu fiz esse chamado, me veio esse convite com cooperativas. Hoje eu já atuei aí no Brasil em torno de 30 grupos, ajudando mesmo esses grupos a se conhecer melhor, entender o valor da diversidade, né? E a riqueza da diversidade, né? E olhar isso como ponto positivo e não a dificuldade nas diferenças, né? A riqueza na diversidade. E nisso ajudá-los a melhorar condições de vida, comunicação entre eles, o clima entre eles, a produção e, por consequência, então, aumentando a taxa de reciclagem, que é o objetivo de quem me contrata, né? Então, eu sou contratado hoje para apoiar cooperativas, eu sou contratado por organizações que têm responsabilidade em cima da gestão de resíduos no Brasil, né? Empresas que dispõem embalagens e elas precisam prestar conta. E hoje eu atuo com essas cooperativas, com este apoio, a minha empresa de consultoria, para olhar para essas cooperativas e desatar esses nós. E nisso, além de melhorar toda a questão que eu entendo, né, da cadeia, também atende a demanda do meu cliente, que precisa prestar conta, precisa fazer atividades, né, para aumentar a taxa de reciclagem do seu material, né, quanto os grupos, né? Para mim, a paixão são os grupos, né? Então, assim, um olhar, um agradecimento, um acolhimento em um grupo, às vezes, vale muito mais do que eu coloco no meu bolso, né? Eu sou muito motivado por esse campo, né? Eu tenho uma empatia muito grande, são grupos que eu admiro muito pela resiliência, pela persistência, né? Enfim, esse é um pouco de mim. Bacana, João. Quem já visitou uma cooperativa de reciclagem sabe como é, né? Essa realidade no Brasil de luta, de garra, né? Pessoas muito simples e humildes que estão aí buscando, buscando condições de vida melhores, como colaborando aí por esse processo de olhar para os nossos resíduos, né? Mas falando em relações humanas, né? Como você trouxe aí que o seu foco de trabalho é em cima das relações humanas, eu queria trazer uma questão assim que eu nesse processo de observar a evolução da consciência humana e automaticamente essas trocas entre as pessoas, a gente percebe um condicionamento automatizado ou mesmo inconsciente que entra nessa lógica de consumo e descarte, né, que é o que produz o lixo, ou principalmente se ele for descartado de forma incorreta. Queria que você trouxesse um pouco desse ponto, desse olhar da antroposofia ou da pedagogia social, dessas motivações dos seres humanos, ou mesmo dessa inconsciência, né? De onde que parte esse grau de automaticidade, não sei se a palavra seria essa, né? Mas esse grau do automático no nosso dia a dia, que mesmo em frações tidas como pequenas, individuais, estão causando esse estrago aí no planeta. Legal. A antroposofia
ela traz aí um processo que nós chamamos da individuação do ser humano, e não é a individuação que, se não me engano, Jung traz, que tem a ver mais com o gênero, é a individuação do ser humano, assim, quando você entende que ele saiu de um processo que ele era muito do coletivo, né? Então nós vamos imaginar lá quando vivíamos nas cavernas, né? Quando vivíamos em bando ainda, né? E aí nós temos muitos sistemas, né, sociais, né, políticos, que eles eram centralizados, né? Então você tinha praticamente, eu gosto de chamar de um eu coletivo, né? Então na caverna você tinha aquele grupo, era muito coletivo, tinha uma certa hierarquia, tinha, né, um líder e tal, né? Mas ele era muito do coletivo. E aí ele vai passando esse coletivo, você vê aí, né, no Egito, você tem uma pessoa que manda no coletivo, mas ele tem uma representação muito importante e a gente não pode desmerecer, né? Isso foi importante ser vivido. E aí a gente vai passando pelas grandes civilizações, e a gente vai chegando na Grécia, e o processo de individuação, o eu começa a surgir quando vem as filosofias. Então, daquele eu mais coletivo, isso veio individualizando. Veio trazendo o quanto que, né? Então, assim, você vê muitos líderes que começaram nessa história a questionar esses pontos de vista mais centrais, né? De uma hierarquia lá de topo, começaram a questionar por quê? Porque eu não era mais... Por um tempo eu era muito igualzão o outro. Eu era muito igual, né? Hoje não. E isso não está tão longe, né? Você olha indicadores da nossa sociedade do quanto que o homem está se individualizando, o quanto que ele quer mostrar que ele é diferente do outro, tá? Vou dar um exemplo bobo. Havaianas na década de 80. Quantos modelos e cores existiam? Hoje, se você tentar contar, você não consegue. Tá? Isso não foi criado uma demanda. Essa demanda foi surgindo. A Havaianas, por exemplo, né, é um exemplo, tá, gente? Ela foi diversificando porque foi tendo pedido para isso. Né? Hoje você compra uma sandália dessa, né? E se você não está satisfeito, você ainda compra uns penduricalhos para colocar nela para deixar ela mais personalizada ainda. Então a gente vem olhando isso. E é um movimento muito importante para encontrar o meu eu, para encontrar a minha individualidade. Só que todo movimento, ele pode sofrer um exagero. E nós chegamos em um momento, então nós tivemos aí, assim, momentos de conquistas, né, que a natureza, ela foi conquistada, né, então, assim, começaram a se descobrir sobre as leis da natureza e que dava para modificar e que aquilo não era só de uma divindade, né? Então nós temos aí, quando eles começam a pegar embarcações e atravessar um oceano que até então ele era intransponível porque existiam monstros, existiam os deuses que não deixavam. Quando eles começam a atravessar isso e conquistar novos horizontes, eles estão conquistando as forças da natureza, estão tomando consciência de que o homem tem um certo controle, mas aí ele perde o equilíbrio nesse controle, né? Esse afastamento das divindades, dessas leis espirituais, começa a gerar uma falta, do que eu vejo até uma falta de respeito com o meio. Então, você observa o homem neste processo de individuação se aproximando somente dele e se afastando das questões culturais, das questões familiares, das questões naturais e até da natureza, do meio ambiente e até das questões espirituais, né? E aí, quando eu trago só o eu, que eu vivo nesse egocentrismo, né? Eu sou o suficiente, tenho essa imagem ilusória, né? Eu perco essas conexões com aquilo que tinha muito valor, que ainda tem, né?
Mas mentalmente eu estou numa era da ciência, da descoberta, do desafio, né? Aquilo que eu desconheço. Antes eu tinha medo do desconhecido, né? Dessas questões que era tido natureza como questões divinas, né? Era tudo ligado à vontade dos deuses, né? O sol, a chuva, tudo, a plantação, né? Não que isso não está por trás, né? Mas o homem consegue intervir. Quando ele descobriu isso, para mim ele perdeu o controle, e aí ele vem nesse processo, aonde se desconecta dessas questões, aonde ele fecha essas janelas, né, para as questões ambientais, vamos olhar nela, né, também, acho que é o foco, e deixa de perceber, ele deixa de se aprofundar, ele vira um consumidor passivo da informação, né? E aquilo que vem satisfaz, para ele ainda não gerou nenhum incômodo, não, tá tudo bem, eu continuo do meu jeitinho, né? Mas aí o planeta responde. O planeta começa a responder com várias questões de desigualdade, né? Hoje nós temos as questões climáticas que estão muito em pauta, e aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. A gente começa a sentir falta daquelas questões espirituais. E hoje, na pedagogia social e na antroposofia, nós falamos que o homem está vivendo o momento da integração. Ele precisou se individualizar para dar valor ao seu eu, e agora ele precisa se reconectar a essas questões. E não do jeito que ele estava, de um jeito novo, depois de ter se individualizado. Então, religiões são trocadas por filosofias espirituais, né? Nada contra a religião, e eu acho que e não é essa a questão. É a questão do que faz sentido, né? Para muitas religiões prendem, para outros tudo bem e está tudo certo. Para aquele que prende, ele ainda sente que ele acha que aquilo prende e ele sente essa necessidade, ele busca a sua espiritualidade independente de uma religião, né? Movimentos hoje sociais e movimentos que zelam pelas questões ambientais estão aumentando exponencialmente, né? Talvez ainda não no ponto que dá conta do problema que a gente gerou, mas já tem um volume muito maior se você observar 10, 20 anos atrás, né? Há 100 anos já é falado dessas questões, mas de novo, né? E aí é o que eu falo, o aprendizado vivencial não dá para trocar, né? Então, assim, era falado, mas não era vivido. Agora a gente está vivendo esses problemas. Agora a gente está vivendo a questão hídrica, né? A questão de resíduos. A gente está vivendo isso. Então não tem como dizer que quem dizia lá há 100 anos estava errado, né? Muitos concordaram, começaram a mudar estilo de vida e tal, mas a força contrária era muito maior. Nós temos interesses por trás que são muito maiores e têm muito mais poder de capilarização do que essas iniciativas que começaram e que hoje estão aumentando, né? E que bom que está aumentando. Muito legal. Um ponto, assim, um marco, vamos dizer assim, nesse processo histórico que você trouxe e que teve lá a sua importância nos seus devidos momentos, né? Como, por exemplo, a Revolução Industrial, né, que começou a utilizar o petróleo na produção de materiais. E aí, além do vidro, do metal, do papel, ou dos orgânicos, vamos dizer assim, dos resíduos orgânicos, ou os materiais orgânicos, na verdade, que já eram usados há séculos, né, pela humanidade, começou a entrar esses materiais inorgânicos, vamos dizer assim, que intensificaram, teoricamente, para facilitar a nossa vida, mas intensificaram esse processo de exploração natural, né, sem tanto olhar para as consequências. E apesar de que pode ser que tenha alguns materiais que tenham de fato facilitado nossas vidas, o grande problema talvez seja nessa velocidade de consumo e descarte, né? Nessa sociedade descartável que alguns estudiosos nomeiam, assim, né? Mas enfim, o que eu acho interessante é o ponto de entender
a importância de cada momento no seu momento, né, e não querer viver, né, em muitas áreas a gente vê, por exemplo, até a área da educação, que a gente ainda traz um processo que funcionou lá atrás, mas não necessariamente foi readequado aos dias de hoje, né? Mas o ponto positivo que eu vejo é esse grande despertar, né? De pessoas que estão aí dispostas a mudar hábito, né? Dispostas a fazer uma diferença no mundo e buscar começar por si mesmo, né? Para se trabalhar para tentar mudar alguma coisa, né? Mesmo eu costumo dizer que assim, a ação individual, às vezes, ela é tida como muito minúscula dentro da grandiosidade que tem esses problemas. Mas uma ação individual realizada coletivamente, que é esse processo de integração, gostaria até que você falasse um pouco mais, traz a força da mudança junto, né? Sim, com certeza. Nós estamos nesse despertar, essa força da integração, para mim, ela traz esse olhar do homem com o outro e com o meio, né? E com sua cultura, com sua espiritualidade, né? Então, o olhar da integração, para mim, ele vem neste movimento, né? Que ele é um resultado de uma separação, que essa coisa da individuação, né? Precisou individualizar para reconhecer, e o processo de integração é eu me reconhecer e reconhecer o outro, reconhecer o meio, e me integrar a isso depois que cada um se individualizou, né? Eu não sei se é Steiner, se eu não me engano, ele fala, né, que só pode ser, só é integrado aquilo que foi devidamente separado, né? Então, precisou separar, deu um problema essa separação, né? Assim, foi muito forte, porque essa coisa do separado, individualismo, essa coisa da a vida sozinha, a vida que é muito eu, e aí a vivência, ela traz questões quando eu estou muito em mim, e a vida sozinha, né? Ela precisa ser prática, uma vida prática, para muitos, né? Ela é, nossa, muito bem sustentada pelos descartáveis, por exemplo. Né? Então, porções individuais, você olha isso de 10 anos para cá, né? Em mercado e tal, você vê fruta em um saquinho, assim, né? São coisas, e aí vai para o campo do absurdo para muitas pessoas. Para muitas pessoas, mas é um saquinho, mas é reciclável, né? A reciclagem, ela é um grande movimento, ela precisa ser cuidada sempre, mas ela não é o único. Então, aí a gente está vivendo um paradigma, né, de que a reciclagem é a salvação, e sim, ela é importante, mas ela também gasta energia, ela também gasta água, né, nesse processo, também gasta na logística, né, combustível fóssil e tudo para levar isso para lá e para cá, né. Ela é a última solução dentro de uma cadeia, né, que deveria ser olhado aí a redução. Né? Então, assim, quando a gente provoca esse olhar da integração, é você entender por que esse pessoal, que muitos chamam de ecochato, de, né, biodesagradável, por que eles estão falando, né, além da reciclagem, por que eles estão falando de você não usar um canudinho isso e usar um canudinho retornável, ou não usar, se você já não usava, uma sacola que você vai usar mais de uma vez, por que eles estão falando? Né? Por que para eles isso é tão emergencial? Que informação que está por trás? Né? Por que eu não saio desse paradigma e vou lá entender? Né? Porque, às vezes, a forma dele colocar isso como emergencial, para você, pode te irritar, mas... irritar porque, muitas vezes, você entende que está fazendo corretamente. E você está fazendo quando você separa. Você está fazendo, você não está fazendo errado. É que tem mais coisas por trás. Nós não olhamos tudo que demanda para ser colocado uma embalagem ou um produto. A quantidade de água que é colocada nessa produção.
a gente não olha, né? Então, assim, são paradigmas que são vividos. Eu não vou dizer, não vou entrar no julgamento do que ele alimenta, tá? Que não é tão bom, né? Mas ele é bom, mas ele não é o único. Então a gente precisa olhar melhor essa cadeia de consumo e entender o porquê, né, desses alardes que a gente está vivendo. Eu acho também nesse ponto assim de se aprofundar um pouco mais, né, nesses conceitos que vai desde você ler o rótulo, saber o que está ali, saber o que você está ingerindo, né, se aquilo é saudável ou é químico ou algo que o seu organismo não vai conseguir metabolizar. E aí entram os termos, né, igual o próprio termo da sustentabilidade que hoje é famoso, né, muito falado e muito apropriado. Hoje você vê que é um termo que está esvaziado, né? Então existem níveis de discussão dessa ótica e a gente traz muito essa ideia do lixo zero. Mas o que eu acho muito bacana, por exemplo, com práticas como a compostagem, que é você conseguir viver dentro da própria casa uma economia circular de fato, né? Você fecha o ciclo natural e consegue experienciar um grau de conexão com a natureza, de um fluxo natural que no dia a dia hoje está cada dia mais difícil de encontrar, né? Então as pessoas às vezes acham que a resposta está aí na reciclagem, né? Mas você tem produtos como o plástico que tem uma vida útil muito pequena num processo de reciclagem. Tudo bem que o vidro pode ser reciclado infinitamente, tudo bem que a latinha hoje é um produto que quase 100% reciclado no país, né? Mas a gente precisa ir um pouco mais a fundo, né? A gente precisa olhar para esses detalhes que estão ofuscados hoje nessa lógica de consumo, não é mesmo? E tem um ponto que eu acho interessante, que é esse olhar para mim, né, o olhar para os nossos resíduos é uma oportunidade da gente olhar para o nosso interior, né, se organizar, se aprofundar no nosso autoconhecimento e automaticamente esses processos na matéria, vamos dizer assim, que são manifestados ali no nosso cotidiano, eles possibilitam também um processo de resolução e confiança interna, né? Vamos dizer assim. O que você acha disso? Sim, eu acho, com certeza a experiência, né, de você trazer essas práticas, né, que seja para dentro do seu apartamento, onde a gente julga que são ambientes que têm um pouco mais de dificuldade do contato, mas você vê que às vezes isso é uma questão de escolha, né? Porque você vê apartamentos tão ricos desse movimento de verde que eu chego até a me espantar, e casas totalmente desconectadas, né? Acho que não entraria nisso, mas que é a coisa da praticidade, né? Então a gente fugia, né? Parecia que em um apartamento era impossível, ou na minha casinha era impossível fazer alguma iniciativa dessa, né? E essa vida corrida, ela nos ajudou a desconectar de pequenas vivências que nos ajudariam a dar valor a todo esse contexto que a gente está falando da questão ambiental, não é? Você não precisa amar uma árvore para cuidar de uma árvore, né? E cada um vai ter a sua experiência com aquela atitude, mas ele só vai colher se ele se propor a fazer algo. Se ele tiver um despertar, ele se propor a fazer algo, né? E aí, para quem se propõe, tem inúmeras experiências e um monte de coisa rodando aí, né? Desde praças com hortas comunitárias, com pessoas que não tinham espaço por conta, né, da sua residência. Você tem pessoal fazendo compostagem em casa, né? E pessoas que não tinham uma conexão. Pessoas que não precisaram fazer uma faculdade ou um curso na área de meio ambiente, né? Porque assim, isso não é coisa só de biólogo.
Isso não é só coisa de quem escolheu como caminho da sua vida apoiar. Isso é uma questão que é inerente a todo ser humano, é uma questão que tem a ver com a nossa sobrevivência, na verdade com a nossa vivência. Sobreviver, para mim, já é uma coisa que parece que está sufocado, né? Não é uma sobrevida, a gente quer vida. Né? E eu tive isso despertado em mim por conta das vivências que eu tive. E isso me gerou confiança para colocar, né? Porque eu presenciei muitos ambientes. Se você não teve isso, não quer dizer que você não consegue resgatar, não quer dizer que você não consegue passar para as próximas gerações. Esse contato e esse cuidado e esse carinho que vão virar atitudes de mobilização para estar fazendo alguma coisa, seja no seu individual, né? Seja na sua redução de sacolinha, na sua redução de embalagens, né? Na redução do consumo. Às vezes eu vou lá, vou comprar, né? A gente não olha o que está por trás, por exemplo, de um consumo de coisas bobas, né? Até coisas que não. Né? Então, se você olhar, e tem vários dados que falam aí que para uma calça jeans ser produzida são 10 mil litros de água. Né? 1 quilo de carne de 13 a 17 mil. E o quanto que a gente às vezes não compra esses itens e outros assim, sem olhar para isso, sem olhar o custo ambiental. Se o custo ambiental desses produtos estivessem sendo cobrados, a gente não ia desperdiçar, né? Mas em um país onde a gente tem água em abundância, de certa forma, isso não é olhado com tanto cuidado, a não ser em regiões que realmente vive essa questão de seca, mas que acaba olhando para o consumo mais doméstico. Também não olha para a cadeia de tudo que eu consumo. E tudo que eu consumo vai água. Né? Eu não vou resolver a questão hídrica da nossa sociedade só fechando a torneira, apagando a luz. Né? Isso ajuda, claro, mas isso é uma parcela muito pequena perto do que a agricultura consome, do que as grandes empresas consomem para trazer aquele produto na porta da sua casa. Né? Tem muita coisa envolvida, tem muitos insumos envolvidos, má utilização, porque você não tem só a questão de muita água, você tem a questão dessa água que ela é devolvida depois inutilizável, cheia de metais pesados, né? Aí você vai lá, você compra a sua verdura orgânica e vem lavar na sua água, que deveria estar tratada e que a gente sabe que tem altas taxas de metais pesados vindos de agrotóxicos por conta da produção em larga escala de várias coisas que a gente precisa e que não precisa, porque o Brasil ele é um grande exportador de custo ambiental. Mentira. Ele assume o custo ambiental e ele exporta a soja, exporta a carne para países que já se tocaram que isso não é negócio. Né? E o Brasil faz isso e deixa todo o custo ambiental aqui. Né? As nossas águas estão contaminadas. Por mais que você mude toda a sua atitude, mude seu consumo, né? Você usou água, hoje os mananciais estão contaminados, né? Isso é alarmante, mas muitas pessoas não sabem, né? Então aí a pessoa quando vem tomar uma atitude que é meio extremista para porque essa informação do outro lado vira o biodesagradável, né? Começa a ser taxado, né? Por conta da falta de informação e aí não busca, né? Eu acho interessante esse conceito do ser humano integrado, que ele traz, eu visualizo muito o ser humano integrado como aquela pessoa que está lendo o rótulo ali, né? Que está buscando agir de uma forma um pouco mais com clareza e consciência, que não só numa ação automática, que seria, por exemplo, de você ir no supermercado com fome, né? A gente brinca que se você com fome para entrar no supermercado, você está enrolado, né? Que você vai consumir muito mais do que você de fato precisa.
Então, como que você acha que o ser humano integrado, né, como despertar as pessoas em busca de um olhar de integração com o meio, ou mesmo com uma capacidade de dar um passo além do automático despertado pelas emoções ou por essas questões que muitas vezes a gente não quer ver, né? Quando nós falamos do ser humano integrado, na pedagogia social nós temos dois olhares, né? Então, integrado por conta disso que eu trouxe, né, da individuação, e agora ele busca essa integração, como também esse ser humano que é tido como natural, mas assim, não vamos entrar em uma questão da semântica do natural, né? O natural é esse que age naturalmente a partir dos conceitos que ele tem, a partir das vivências que ele tem. Acho que o ser humano natural tem esse o ponto, tá? O integrado, ele já é aquele que ele não deixa que aquilo que ele tenha sejam as únicas coisas que guiam as suas ações. Então, ele não vai tomar uma decisão só a partir daquilo que ele sabe, né? Então, assim, o natural, por exemplo, sabe que é importante a reciclagem, tá? Então, ele vai buscar embalagens recicláveis, né? Ele vai buscar, e hoje tudo né? Porque tem que ser, tudo tem o símbolozinho, independente de como está sendo tratado na cadeia. Porque, por princípio, mas na prática, tem muito material aí que é inviável a reciclagem, para as cooperativas principalmente. Então, você tem inúmeros materiais que chega lá como reciclável e vai para o rejeito, porque não tem espaço para acumular, não tem o comprador devido, o comprador fica a mais de 1.000 quilômetros, eles não têm espaço para montar uma carga, enfim. Essa é uma questão. A né? diferença do reciclável e do reciclado, né? O que de fato é reciclável? Isso, perfeito. Tudo é para ser reciclável, mas nem tudo é reciclado na cadeia. Por isso que a gente tem que se preocupar em não ficar embutindo tudo. É reciclável, mas ele vai ser reciclado mesmo? Será? Quando eu jogo na cadeia? Então, por isso que a gente tem que ter cautela nessa questão das embalagens, né? E sempre diminuir. Mas o ser humano natural, nesse exemplo que eu estou trazendo, ele tem essa informação de que a reciclagem é a salvação, né? Ela é parte da salvação. E ele não vai olhar o rótulo. Ele só vai ver que reciclar. Legal, reciclável. Entre a latinha e tal embalagem. Qual que é mais? Vou na latinha, que a latinha é sempre legal, Latinha ok. Não tem problema de latinha no Brasil. Em nenhum lugar do mundo tem problema de latinha. A questão é que ela não é a única. E muitos olham ela como... se ela está resolvida, o resto está. E não, a gente tem problemas gravíssimos em vários outros resíduos. Mas, enfim, e isso não se sabe. Né? O ser humano integrado é quando ele sai desse natural, do agir naturalmente, e busca mais informações. Hoje eu tenho uma vivência mais integrada, hoje eu sei que a reciclagem, né, tem esses problemas da cadeia, porque eu me propus a vivenciar. Eu tive o chamado, eu fui trabalhar, né, e eu me propus. Então, hoje eu sei que nem tudo que é reciclável é reciclado. Foi uma abertura que eu tive pela necessidade, pelo meu trabalho, foi uma consequência do meu trabalho? Foi. Com certeza foi. Mas foi uma abertura. Tinha um propósito. Né? Então, tudo a gente faz por um propósito. Então, se você tem esse propósito de sair desse lugar, do natural para o integrado, a abertura é o caminho. É entender que tem mais informação por trás. Tem mais informações que eu posso buscar. Tem muitas fontes. Entender que o que eu vivo não é igual para todo mundo. Outras pessoas vivem questões diferentes dentro daquele mesmo assunto. Como que o outro está vivendo? Então é quando eu me coloco para compartilhar o ponto de vista do outro. Né? Daquela pessoa que já faz, ou daquela pessoa que está lá martelando no meu ouvido, que eu tenho que parar de usar sacolinha, que não sei o quê, mas eu já compro tudo reciclado. Tudo reciclável. Né? O que mais tem por aí? E claro, a gente que quer levar isso para o mundo também precisa tomar cuidado e não agir no seu natural, que para muitos entra numa imposição,
Porque, ok, internamente o meu emocional está abalado, porque a coisa está alarmante, a gente sabe, verdade, né? Mas eu não posso tratar o outro que não vive isso do mesmo jeito que eu vivo, como se ele devesse saber, como se ele devesse sentir. Então, o ambientalista, ele corre o risco quando ele não se permite que o outro, em viver, entender que o outro teve uma vivência diferente. E aquilo que hoje é óbvio para você, não é óbvio para o outro. Então, você não pode meter o dedo na cara dele, porque às vezes falta informação, falta vivência que você não teve, tá? Então, eu acho que é uma coisa dos dois lados. Tanto quem quer buscar, tá? Entender que tem mais informações, tanto quem quer aplicar, entender que para o outro, talvez ele não tenha informação e vivência suficiente. E se você não acolhe, se você não envolve, você não gera desenvolvimento. Então, o envolver é acolher, é entender, pera, o que você sabe sobre reciclagem, então? O que você sabe sobre reutilizar? E não sair impondo como uma verdade única, né? Como a única forma. E quando você abre para o outro, você se espanta, porque às vezes você acha que o outro não queria, ele deliberadamente estava fazendo porque ele realmente não está nem aí, tá? Você vai ouvir, você vai conhecer pessoas nesse campo, claro que vai. Tem gente que não está nem aí porque a gente está falando, mas tem gente que não foi acolhida para ouvir o que precisava ouvir, né? Para a gente ouvi-la e entender o que ela precisa para entender por que a dificuldade. Vamos alinhar, né? Vamos alinhar para a gente poder ter um equilíbrio na comunicação e ao invés de violência, né? E a violência também é muito relativa. Eu posso sentir ofendido com uma colocação de alguém e o outro não, né? E se eu não abro esse campo da escuta, eu nunca vou saber até onde o outro sabe ou viveu. E aí eu nunca vou conseguir ajudá-lo a entender aquilo que eu entendi, que um dia alguém precisou me ajudar a entender. Um dia eu fui aquela pessoa que achava que aquilo era suficiente. Um dia eu fui, você foi, todo mundo foi, né? É muito importante respeitar o tempo de cada um, né? E, e eu acho interessante um ponto da questão da zona de conforto, né? Esse desafio que é esse convite de você dar um passo além da zona de conforto, automaticamente você entra numa zona de tensão e aí é onde a magia acontece, vamos dizer assim, né? Apesar de nem sempre ser momentos agradáveis, né? Mas é você conseguir aprofundar um pouco mais essa conexão com o seu ser e com o todo também, né? Justamente, justamente. A zona de conforto é uma delícia, né? A zona de tensão nem todo mundo quer. Mas a próxima que é pior, que é a zona do desespero, né? Se eu não me engano, quando a gente olha essa coisa da zona de conforto, tensão, né? E muitos ambientalistas vivem nessa zona do desespero, porque está realmente alarmante. Mas a gente precisa tomar cuidado e voltar para a tensão, aonde eu consigo equilibrar, tá? Não é para deixar de dar valor para a questão, né? É só internamente viver de uma forma assim, pera, né? Tá difícil, mas quanto mais eu não souber tratar com o outro, menos ajuda eu vou ter, menos vai ser coletivo, né? E eu preciso de parceiros, eu preciso de pessoas com quem eu vou ter empatia, que vão ter empatia comigo, eu preciso de troca. O meio ambiente só vive a partir da troca. A gente também, como seres que estão dividindo essa mesma esfera, né? Tá aí a importância das relações humanas, né? Desse cuidado, desse acolhimento, dessa escuta, desse olhar, dessa paciência, né? Costumo dizer que uma vida lixo zero é igual andar de bicicleta. No começo é difícil, mas com paciência, persistência, por que não acolhimento também, a gente chega lá. João, quero agradecer muito a sua presença, esse momento nosso aqui de troca, super rica. Espero que as pessoas
que vão nos ouvir ou que estão nos ouvindo possam aí despertar uma chavinha para uma vida mais integrada. Com certeza. Poxa, fico muito grato pelo convite, espero que tenha atendido aí as expectativas, que tenha um bom retorno, né? Não só para a sua iniciativa, mas para aquilo que precisa, né? Porque esse seu processo, ele faz parte de um global, né? Tem várias pessoas fazendo, então, assim, incentivo, faça, façam, porque a gente precisa cada vez mais do coletivo, cada um na sua pequena ação, mas atingindo, porque eu fazendo e mostrando, e claro, com cuidado de como trazer e tal, né? Eu inspiro, né? Então, eu acho que aquilo que eu capto por inspiração, eu mantenho mais em mim, né? Então, a gente, se for lembrar questões culturais, pessoas que nos inspiraram, até hoje isso vive na gente. Então, que sejamos agentes de inspiração e de transformação, né? Todos nós. Isso não está na mão minha, do Bernardo, de grandes ícones da humanidade que cuidam disso. Está na mão de todo mundo, cada um com a sua melhor habilidade, a sua melhor qualidade. Não é todo mundo que vai lá se amarrar na frente do petroleiro, né? Não é todo mundo que vai fazer um discurso na ONU, mas todo mundo tem potencial para somar, né? Todo mundo tem, né? Seja na sua horta ou seja em um pronunciamento em grandes fóruns aí, cada um dá aquilo que tem, né? E a diferença é como colocar, né? É como acolher e ser acolhido para a gente colher esses frutos que nós precisamos, né? Mas, de novo, muito grato pela oportunidade, tá? Juntos somos mais fortes. Valeu. Gratidão. João, muito obrigado então. Valeu.